Olá, muito bom dia a todos que estão chegando aqui agora. A gente está começando hoje uma live muito bacana. A gente vai falar sobre o Sagrado Feminino e a Nova Era, né? Eu sou Viviane e para quem está chegando agora, você está chegando no UOL. We are one, nós somos um. E o UOL era um espaço físico e desde fevereiro ele agora é um espaço digital. E desde que a gente começou, né, a gente tem o objetivo aqui de trazer informação, né, de qualidade e trazer terapeutas que são bons, que são bons canais, né, em suas respectivas áreas. E também estudiosos de alguns assuntos que são interessantes para a gente, que são relevantes para a gente, né? E hoje eu vou fixar aqui antes o tema da live, né? Que é o Sagrado Feminino e a Nova Era. Então eu vou escrever aqui, ó, o Sagrado Feminino e a Nova Era. Vou escrever aqui para quem já foi entrando, já saber do que se trata essa live de hoje. E o Alex já chegou aqui. Oi, Alex, eu estava falando com as pessoas, né? Do objetivo dessas lives, né? Que é trazer informação de qualidade, né? Informação para as pessoas que não têm nem ideia de que esses estudos e essas informações existem. E assim a gente honra o objetivo do UOL, que é o mesmo objetivo do UOL físico, que era desenvolvimento pessoal, né? E trazer informação de qualidade. Vou falar só um pouquinho aqui do Alex, antes de chamá-lo, antes de convidá-lo a entrar. A gente mudou o horário, Alex, né? Hoje é 10 horas, eu não sei como que vai estar aqui, mas muitas pessoas, elas veem a live depois. A gente vai salvar, tá? Então, o Alex, ele está fazendo doutorado em ciências religiosas. Eu não sei se eu vou pronunciar certo, depois você me corrige. Université de Laval. Université de Laval, é isso? Na Universidade de Laval, em Quebec, no Canadá. Ele é escritor, ele é autor, né? Ele escreveu o livro O Enigma do Disco Solar. E se não bastasse, ele é simbologista, especialista em iconografia e história da arte e é tarólogo, né? Terapeuta holístico. Então, tem muita informação pra gente aqui hoje. Eu já vou chamar. Normalmente eu fico conversando, Alex, esperando as pessoas entrarem. Só que como a gente tá fazendo um horário diferente hoje e tem muita coisa pra falar, eu não vou esperar entrar, não. Eu já vou te chamar, tá bom? Pra gente poder conversar. Então, o Alex é meu amigo, mesmo distante. E eu conheci o Alex através de uma amiga em comum, que eu não sei por que ela não está aqui ainda. Minha amiga Dani, que falou aqui com a gente sobre o estudo dela também, em Ciências da Religião. A Alex está entrando aqui agora. Oi, Bom dia, Alex! Vivi. Bom dia. Bom Bom dia, dia, pessoal Alex! daqui do Tudo Canadá. Um bem? abraço Daqui para do Canadá. vocês, né? Estou E aqui. como que fala a universidade, Alex? Université Laval. Université Laval. Até que Université pronunciei Laval. direitinho. Université Laval, tem gente que não faz o lá, né? Mas é a mesma coisa. Ô, Alex, deixa eu te falar. Normalmente, eu começo explicando para as pessoas, tem um aviãozinho aí embaixo, porque eu, por exemplo, na hora que eu entro na live, que eu falo assim, gente, eu acho que fulano, ele ia adorar assistir isso. Mas eu Ah, já entrei. Então, eu vou te convidar a fazer isso comigo, ó. Tem um aviãozinho aí embaixo. Oi, Silvana, tá boa? tô vendo, Ó, sim. tá, então você clica no aviãozinho e manda para as pessoas que você acha que gostaria de assistir essa live. Eu vou mandar para a Dani aqui, você manda também, tá? Ela não entrou ainda, ela tem que entrar, Dani, ué. A Dani, Ana Maria, vou enviar aqui para várias pessoas que eu acho que gostaria de assistir essa live,
porque vai ser uma live muito bacana, né? Vai ser muito legal. Então vamos lá. Isso, eu já fiz aqui. Também. Bom dia, Cíntia, tudo bem? Bom Tudo dia, Cíntia. bem? Bom dia, Edinho. Sejam muito bem-vindos aqui. Ana. E outra coisa é o seguinte, você sabe esses coraçõezinhos do lado aí que eu adoro quando eles Sim, sobem? sim. O algoritmo do Instagram, quando ele vê que tem muitos coraçõezinhos subindo, ele pensa assim, nossa, essa live deve ser boa, né? E aí ele comunica essa live para mais pessoas. Então, assim, eu Entendi. adoro esses corações subindo, vocês podem fazer ele subir aí, que eu não me importo. Tá. Eu amo. Alex, é o seguinte, vamos começar agora. E eu queria que você falasse um pouquinho de você, para a gente poder começar. E também falasse como que você conheceu esse tema, como que ele chegou para você. Vamos lá? Então Bem, tá. bom Bem, dia. eu tenho uma longa trajetória, né? Com as artes, com a mitologia, com a arqueologia, desde criança. E essa questão do sagrado feminino, ela despertou para mim. As pessoas até acham engraçado, eu explico muito isso aqui. Oi, Sérgio, Edinho. As pessoas acham muito interessante porque eu falo que o que me despertou a trabalhar o sagrado feminino no nível da história da arte, da arqueologia, foi justamente o Código da Vinci. Aí todo mundo me pergunta assim: você vai ser um Robert Langdon? Eu falei assim: não, eu já estou quase sendo um Robert Langdon, porque essa questão é o que eu trabalho aqui no Canadá, né? As questões do sagrado feminino, ou feminino sagrado, depois a gente vai né, Depois você me explicar um pouquinho explica, disso aí. eu te Isso. lembro isso. O, elas estão muito assim na questão da história da arte, mas elas ainda são pouco estudadas em ciências religiosas, né? Que é o curso que eu faço aqui, o doutorado, que eu já estou assim quase terminando. E teve um sucesso muito grande. Eu tinha começado com mestrado na PUC antes, em que eu estudei o ícone de Nossa Senhora de Guadalupe no México, né? A sua relação com as deusas Tonantzin, que são as deusas astecas da terra. E a gente pega a imagem de Guadalupe e você vai ver lá uma quantidade de símbolos, entendeu? Uma quantidade de simbologias, vamos dizer assim, que elas remetem à cultura nahuatl, que é a cultura dos astecas. Então aqui, Deixa eu só cumprimentar as pessoas que estão chegando aqui. Oi, Eunice, tudo bem? Christian, Esse deve ser seu parente, né? esse é meu Christian irmão. Kiffer. Sim, Olá, tudo bem? É bom, né? Quando a gente tem a família aqui, né? com Ah, certeza. eu acho. Meu irmão também tá aí, o Edinho. É, deixa eu só falar para as pessoas que estão entrando aqui agora. Hoje a gente está fazendo a live num horário diferente. Toda semana a gente faz às 9 horas. A gente É por está causa sempre do com fuso pessoas. horário. E a gente está fazendo para ser mais confortável. O Alex está fazendo Uhum. doutorado no Canadá, em Quebec. Então a gente tem uma... A gente está recebendo aqui uma ilustre visita internacional, né? Não, não tá. Não, e Alex, assim, não é porque ele tá aqui não, mas é uma pessoa que eu gosto muito, bastante mesmo, É né? recíproco. Foi um presente que a Dani, que é a nossa amiga em comum, me deu. Alex, eu tava lembrando aqui, como que eu sinto falta de eu passar no curso e te deixar na sua casa, É verdade, é verdade. né? Ele A fez gente não muito tem mais isso. isso. Que a gente ia conversando até chegar na sua casa, né? E É verdade. agora Eu, a gente Beto, não tem. verdade. Mas eu vou te visitar aí, igual eu falei. Mas tá, vamos voltar no assunto lá do. Antes de. Então tá, ele chegou pra você porque você viu o filme. É Aí pelo filme? sim, vi o filme, li o livro. E eu falei assim, olha que bacana, quer dizer que eu posso estudar uma coisa que faz parte do domínio religioso, que está ligado com a arqueologia, com a história da arte, porque eu sempre trabalhei no Brasil com patrimônio histórico e religioso. A gente tem uma questão de sincretismo muito forte aí no Brasil, né, com as divindades africanas, com Oxum e Iemanjá, com Nanã, com Yansan. E a gente tem, então, assim, essa mesma coisa acontecendo em toda a América Latina e em todo o mundo, né? Então, eu falei assim, por que não propor um trabalho? Aí que vem a questão da inediticidade do trabalho,
eu estou propondo uma pesquisa comparativa ao mesmo tempo no Peru, no México e e aqui entre os índios do Canadá. Através Então da o seu imagem de estudo, ele faz a comparação, desculpa. é O um seu estudo estudo, ele faz a comparativo. comparação. Eu estou pegando as imagens de Maria, né? Eu estudo a Virgem de Guadalupe, a Virgem de Tsamal e a Virgem da Virgem da Candelária, né? Eu falando em francês, la Vierge de la Chandelière. Então eu pego essas representações marianas na América e estudo as relações que elas têm com as culturas indígenas, maias, incas, astecas e os autóctones, os índios aqui do Canadá, né? Minha mãe, beijo Ai, grande, que Tati, linda! Muito bem-vindas. Ô, isso. Alex, e você começou a falar e... Então vamos entrar no assunto. Qual que é a diferença? Tem diferença entre sagrado feminino e feminino sagrado? Na Como que é? verdade, é uma diferença, assim, mesmo por causa da língua. A expressão feminino sagrado, divine feminine and feminine sacré, é mais utilizado no francês e no inglês. O Brasil, o português, utiliza mais o sacré féminin, o sagrado feminino, né? Como eu falei em francês também, porque é o que eu estou trabalhando aqui. A meu ver, quando eu falo de feminino sagrado, eu estou me remetendo mais à abordagem psicológica da expressão. O que é uma abordagem psicológica? Nós temos duas obras importantes, que foram a Clarissa Pinkola Estés e o Whitman. O Whitman, na década de 50, ele foi o primeiro a lançar o tema Retorno da Deusa, em que ele fazia uma apologia das deusas greco-romanas como arquétipos, né, da psicologia. E ele tem uma abordagem junguiana. Então ele trabalhava essa questão dos arquétipos e ele propôs pela primeira vez uma abordagem na psicologia de se trazer a essência do feminino para trabalhar para nós aqui essa questão do equilíbrio com a energia masculina, né? Deixa eu só dar um tempinho aí, só dar um tempinho aí. Oi, Carla. Para cumprimentar as pessoas, e o Sérgio está falando assim, o Alex sempre teve interesse pela vida dos santos. Realmente, né, Alex? E me lembrou, ele escrevendo isso, de falar com vocês que é um bate-papo, é uma conversa, né? Não só de dois. Então, eu queria convidar vocês a fazerem pergunta, tirar dúvida. Eu sempre faço isso com convidados, sabe, Uhum. gente? Eu falo que pode fazer pergunta, e aí quem vai responder é o convidado. Mas Claro. a ideia aqui, a ideia é a gente faz uma live por semana, e a gente sempre traz assuntos que a gente nunca para pensar nesses assuntos, né? Então a gente dá essa oportunidade semanalmente de pensar em assuntos diferentes. Então, hoje o Alex vai fazer até uma surpresa pra gente no final. Alex, então você estava falando, vamos lá. Vamos Então, é a voltar questão no sagrado assunto. feminino e feminino sagrado, né? E eu falo também muito da questão da Clarissa Pinkola Estés com a obra que é monumental, né? Você conhece, Vivi? Ela faz parte da minha bibliografia também, tanto ela quanto a do Whitman, que é o Retorno da Deusa, que é Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro icônico em que ela trabalha também essa questão do arquétipo das mulheres e a sua relação com o psique, né? Tanto masculino quanto feminino, mas a questão do equilíbrio. Eu chamaria isso Uhum. de uma abordagem psicológica. Por isso eu falo feminino sagrado. Então seria a essência sagrada que existe da energia da mulher, que está presente na natureza, na lua, nos ciclos femininos, né? Que a lua tem suas fases, como a mulher tem também seus ciclos menstruais, de gestação. Então a gente traz tudo isso, sabe? Então, quando você fala de feminino sagrado, você fala mais dessa energia feminina. Exatamente isso. E quando você fala de sagrado feminino, Aí eu estou falando sobre a lembrança, sobre o culto das deusas, ou da deusa, né? Que foi a primeira, quando o homem virou homem, vamos dizer assim, lá no início, né, do processo da cultura humana, a deusa ela foi a primeira expressão honrada pelo homem.
vamos dizer assim, pela humanidade. E Uhum. depois, esse culto matriarcal, ele virou patriarcal com o tempo, né? Aí que vem a abordagem do culto das deusas na nova era, porque a nova era prega que deve haver um equilíbrio, porque esse equilíbrio ele foi alterado. E se a gente não restaura o equilíbrio entre a energia masculina e a energia feminina no planeta, né, o planeta e a humanidade eles não vão evoluir. Então, esse retorno ele faz parte de uma proposta espiritual da nova era. Aí O quando eu Yin e o falo assim, Yang, né? é o Yin e o Yang, isso, são as duas É, energias deixa eu complementares. só, deixa eu só falar aqui, ó. Dá um oi pra Renata, um oi pra Clébia. A Clébia sempre está aqui, ela falou: Eu conheço, adoro sair da rotina dos pensamentos com vocês. que Eu bom. também adoro, Clébia. Eu tenho hora que eu acho que eu faço isso pra mim, tô brincando. Mas assim, é muito legal mesmo a gente conversar, né? Não, com Ter certeza. assuntos diferentes, abrir um pouquinho a Isso, mente, sair da caixinha. sim, sim. E, então, assim, Vivi, o sagrado feminino seria essa expressão do culto das deusas. Porque quando eu falo assim, deusas, mas a gente tem as grandes religiões, né? Cristianismo, hinduísmo, o islamismo, nós temos o judaísmo, né? O budismo, mas algumas veneram deusas, como o hinduísmo, que nós temos lá, né, as três deusas muito importantes, que são Parvati, que se vira Durga e que vira Kali. Nós temos Lakshmi, a deusa da abundância, e nós temos Sarasvati, que é a deusa da sabedoria. São deusas importantíssimas na cultura hindu. Aliás, na cultura hindu, os três deuses criadores, que é a trindade, né, Brahma, Shiva e Vishnu, eles não fazem nada sem o poder de Shakti, que é a energia feminina criadora. Então, essa complementaridade ela está muito presente na cultura hindu. E nós temos também o desculpa, nós temos também o budismo com as bodhisattvas, né? Tara, Kuan Yin, o shintoísmo com as deusas também, como é, a própria Kuan Yin, ela também tem um culto no Japão, apesar de ser uma deusa originalmente chinesa, né? Nós temos a Materazo, a deusa do sol. Então, assim, essas deusas estão presentes. E não poderia deixar de falar da Wicca, que é, por excelência, a religião da deusa, né? Que traz isso aí. Que E traz deixa eu te isso. perguntar, e nas Olê. Américas? Vamos falar um Nas pouquinho. Américas, nós temos aqui no Peru a Pachamama, que eu tenho um culto muito, né? A Vivi mesmo achou essa experiência, né, lá no Peru, de participar de oferendas à Pachamama, que é uma coisa muito da tradição do povo andino, que está muito presente. Eu me lembro muito que a gente estava fazendo uma meditação em Tipon, você lembra, Vivi? Aquele lugar das águas, nós fizemos aquele bolo para Pachamama, com plantas, com flores, com a folha da coca, né? Que é muito tradicional deles oferecerem, as tradições incas. E nós temos também. E nós temos também essa questão aí no México, das deusas Tonantzin, que são as deusas da terra, né? E da deusa Ixchel, nas culturas maias. Mas elas são mais colocadas hoje em dia como mitologias. Uhum. Danizinha, quero Não, mandar um a beijo Dani entrou. enorme. Eu vou interromper para mandar um beijo enorme para a Daniele, né? Que foi através da Dani que nós nos conhecemos, né, Vivi? E é minha irmãzinha. Beijo, Dani, querida, você também, tá? Essa live também é sua homenagem. Então a gente fala sobre essa questão das deusas mesmo, né? A gente fala sobre essa questão das deusas e dessas, o culto a Pachamama que ainda é um culto ativo na América Latina. Das outras deusas tá mais, né, no aspecto da mitologia, apesar de que ainda existem tradições que busquem um pouco disso aí, né? Talvez porque a gente ainda está nessa transição, a gente ainda está muito no Yang, né? Sim, A sim, gente está tentando equilibrar agora. E aí entra no assunto que o Sérgio está falando aqui, ó. Ele está falando o seguinte, Alex, fala um pouco sobre essa nova era que está presente na sua tese. Essa transformação que estamos vivendo seria uma nova era? sim. O que a gente chama de uma nova era? A nova era surge, na verdade, com a era de Aquário, né? Que a gente sai da era de Peixes e entra na era de Aquário.
Então, essa era de aquário, o que a Rafa, minha cunhada, beijo, é, Rafa, Corina também Isa, aqui. Corinne, é, então, assim, a gente traz muito essa questão da nova era como essa mudança total de mentalidade, de ação, de reação para as coisas, né? Isso é muito importante Ou para seja, faz parte desse nosso, está sendo parte desse nosso processo, né? Então a sim, gente teve uma época que tinha, quando começou a Terra, né, feminina, depois teve essa fase gigantesca aí do Yang, né, dessa isso. força Yang, dessa A gente ainda força está masculina. nela, a gente tá, agora que a gente está tendendo a voltar para o equilíbrio, mas a força Yang ela ainda é muito forte no planeta. Isso. E Tá? essa nova era, nessa nova era, a energia vai estar mais equilibrada, né, do Yin e do Sim, Yang, sim, sim. Aí eles né? falam, aí vem todas aquelas teorias, né, da volta ao eixo, da Terra, aquela questão toda. E a gente vê muito essa questão do sagrado feminino também na questão do Vinícius, beijão pra você. Vinícius também tá vindo aqui pro Canadá, né? Estudar na Laval. Que legal. Seja bem-vindo. Então, assim, a gente vê muito essa questão do sagrado feminino nessa nossa estrutura de chakras, né? Geralmente, dizem que o homem, na sua evolução, ele chegou, o masculino, ele alcançou Uhum. até o chakra do plexo, mas a mulher Olha, foi até o cardíaco. olha. Então, por isso que a gente tende a achar assim a mulher, né, a mulher mais emotiva, a mulher mais, falam que a mulher é mais coração, mas tem Deixa eu homens só te também que falar uma seguram o coisa. coração, né? Deixa eu só te falar uma coisa. Aqui, o objetivo aqui do UOL é levar conhecimento para quem não tem ideia nenhuma do que significa. Então, tem gente que você está falando do chakra Eu vou cardíaco, do falar o que são plexo. chakras, Tem tá? gente que não tem ideia nenhuma. Então, olha só para a gente poder alinhar aqui o pensamento. A gente tem centros de força no nosso corpo e a gente tem Marcos 7 de- centros principais. Uhum. O primeiro chakra, né, que a gente, como a gente fala, centros principais, é como se fosse uma chakra roda, né? Isso. Então, o É uma primeiro energia tá, pulsando, né? Fica é uma ali. energia que pulsa. Então, e pulsa, o mais interessante, Alex, que a gente estava falando de frequência ontem, né? Quando a gente Aham. estava conversando, né? E tem A gente vai o Jin, atualizar isso. o Jin Shijitsu Sim, 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 que sim. eu estava te falando, quando a gente coloca a mão em duas partes do corpo, né, em dois chakras, eles vibram na mesma frequência. Ou é muito legal. Mas tá. Aí a gente tem o chakra básico, que ele é virado para baixo, é da cor vermelha, ligado à terra, né? Isso, é o chakra ligado à Terra. Ligado à terra. Depois a gente tem o segundo chakra, que é logo abaixo do umbigo, né? Que tem gente que chama de chakra umbilical, inclusive, que Uhum. ele é ligado à água, né? Então, o que se entende assim é que o primeiro chakra foi desenvolvido no feudalismo, e depois o segundo chakra na época das navegações. O terceiro chakra, eu estou mostrando aqui, mas ninguém está vendo. Ele é aqui, ó, na boca do estômago aqui, quando termina. E a cor amarela dourada. Isso, ele é amarelo. Olha que interessante. O primeiro chakra é vermelho, o terceiro, ele é amarelo. E esse espaço que a gente tem aqui, ele chama void, né? Uhum. Então, o chakra umbilical, ele fica no movimento passando pelo amarelo e pelo vermelho, e ele é laranja, né? Que é a mistura desses Isso. dois. Na E verdade, aí, a gente vai seguir as cores do arco-íris. seguindo as cores do arco-íris. Isso. Essa sequência. Seguindo as cores do arco-íris, né? Se a Então, gente nós vamos passa. ter, desde o chakra raiz, que é esse da Terra, como a Vivi falou, que é o vermelho. Você vai ter o umbilical, na altura do umbigo, né? Que é laranja. Você vai ter o plexo solar, que é uma vibração mais material mesmo, do dourado, do ouro, né? Do amarelo. O cardíaco, que você tem o verde e o rosa, E o que é o rosa. sentimento e a saúde. Você vai ter aqui na altura o laríngeo, que ele já é o chakra da comunicação, né? Um ponto de Uhum. energia. Às vezes a gente está muito com problema de gripe e tudo, é porque você tá com alguma obstrução aqui
Alguma coisa que você engoliu, quer dizer, ouviu e não jogou para fora, você sente, você processa essa energia. E é do azul claro. Você tem, então, esse aqui, né, que é o famoso chakra, né, da pineal, que é o chakra frontal, que é o chakra da mediunidade, né, que você abre, né? E esse chakra, vocês podem ver que o pessoal na Índia usa sempre aquele terceiro olho, né, justamente para pronunciar, para fazer com que esse vibre, né? Uhum. E por fim, a gente tem o coronário, que é o nosso último chakra. Ah, aqui também é o azul escuro, né? O azul cobalto, vamos dizer assim. Azul Royal. É o azul royal, azul anil, né? Como se fala. E aqui nós temos o último, que também ele vibra na cor branca e na cor violeta, que é a nossa ligação com Deus, que é o chakra coronário. Você sabe que esse azul royal, eu falei azul royal e lembrei. Você sabe que existem estudos que o Sol, no interior dele, vibra na frequência do azul royal e ele Aham. emite pra gente o tempo inteiro esse ondo, que é Uhum. uma frequência nessa cor. Gente, Sim, interessante, né? sim. É, aí a gente fala mais uma vez sobre essa questão do feminino nos chakras. Por isso que eu falei que geralmente a mulher ela evoluiu mais até o coração cardíaco e o homem ele parou aqui Chakra no do poder. isso. Então assim nós temos e esse chakra aqui do coração ele é chamado de chakra de transição porque esses três abaixo eles são mais materiais, né? Por isso que o homem ele é mais objetivo, mas não que não tenham mulheres objetivas, mulheres práticas, mas é porque convencionou-se dizer isso, né? E a mulher é mais sentimento, então ela já está aqui mais próximo dos chakras etéricos, são chakras mais espirituais, são esses três de cima, né? Mas só uma clareada básica nos chakras, né? Para quem não entendia e tudo. E a gente aplica muito isso na questão também da yoga, né? Quem pratica yoga. Você tem até um amigo meu que está assistindo a live, Leandro, beijo para você, Lê, que é um dos grandes professores de yoga que eu conheço Que no Brasil, lá em São legal. Paulo, e o Leandro Andrade. E então a gente traz isso muito para a nossa energia do feminino, de você equilibrar em todos os chakras a energia feminina e masculina. Uhum. Aí volta a questão do sagrado feminino, né? Como uma necessidade urgente, pungente para nós hoje, né? Trabalhar isso. E Porque isso está acontecendo a nível de planeta, a nível né? planetário, E se está acontecendo a nível de planeta, tem que acontecer a nível individual, né? Corporal. exatamente. Começa na gente e depois vai para o coletivo, Uhum. né? E geralmente é assim. E quando a gente estuda essa questão do sagrado feminino, não posso deixar de falar também de Maria, que apesar dela não ser vista pelo cristianismo como uma deusa, mas o culto de Maria hoje, ele se aproxima muito do culto de uma deusa, né? Inclusive, eu estudo a história da arte, a arte sacra, as primeiras representações de Maria, elas são representações baseadas nas deusas. Maria com o menino Jesus no colo. Ah, tá. Quem resolveu, né, representar a Virgem Maria com o menino Jesus no colo? A imagem da mãe. Então, Olha, só um momento aí. Ah, você falou de Maria, Maria da Graça, sempre me acompanha aqui. Ô, Graça, linda, você lembra dela, Graça Almeida? A da clínica. Marlene, tudo bem? E a Renata tá falando aqui, ó. Falando em cores de chakra, existe a possibilidade de uma pessoa vibrar uma energia tão pesada que os chakras não atinjam de forma nenhuma as respectivas cores? não, não. Você pode até destoar um pouco a cor, mas elas vão estar agindo lá. Nessa Inclusive, cor. gente, colocar os seus chakras para vibrar sempre, que é uma coisa que você pode fazer via meditação, via aplicação de cristais, através da yoga, é a fonte da juventude, tá? A gente Você tava tá falando disso ontem também, né? movimentando os seus chakras, isso é bom porque isso traz a sua, né? Quando a gente nasce, o chakra tá lá, ele roda. Aí, à medida que você vai envelhecendo, o chakra ele vai perdendo a força. Não, a gente tem que Desvitalizando, né? tá exatamente vitalizando ele sempre.
E com as cores é uma coisa que você pode, né? Felizmente, você pode trabalhar com sons também. A gente encontra até no YouTube realinhamentos de chakras de 7 minutos. Você deita, escuta aquela musiquinha. Se você já sabe a sequência das cores, você vai visualizando. E isso vai te ajudando isso vai te ajudando Realinhar. a se realinhar. Então, é uma coisa muito fácil hoje em dia a gente fazer isso, né? E Uhum. tudo. Mas perder as cores, não. Você não perde. Você só. A cor é uma frequência, né? E esse chakra, ele tem essa frequência, né? Você pode desalinhar os seus chakras, mas eles vão continuar lá vibrando e tudo, né? Um pode estar mais fraco do que o outro, mas legal que todos estejam conectados, tá? A gente pensa assim, nossa, mas como é que eu sei que isso tá vibrante em mim? Geralmente, quando você tem uma abertura muito grande pro espiritual, geralmente tem gente que sente muita coceirinha aqui no alto da cabeça. Então, isso é uma abertura do chakra, isso é muito bacana. Ou você sente aquela emoção, parece alguma coisa abrindo aqui dentro do seu peito. Isso é o chakra Uhum. cardíaco, né? A Ó, questão a da intuição é aqui, ó. Marlene está perguntando, o que fazemos para alinhar os chakras? Você falou, né? No YouTube a gente tem Ali vários, você tem, vários no áudios. YouTube, você vai encontrar vários áudios, vários vídeos lá de realinhamento de chakra pelo som, que é muito bacana, né? Que são os Lam, Van, Han, Pan, Wom. Isso é muito bacana. E coisas assim, de 7 minutos que você faz e vale o seu dia inteiro, sabe? E, ou então respirando, meditando. Tem vários jeitos de você fazer isso. Com E a cristais. gente devia aprender isso desde criança, né? É, Porque é uma energia nossa, né? Nosso sim. chakra. Então, saber limpar, alinhar os chakras, né? Devia ser uma coisa aprendida na escola, como diz. É. Infelizmente, a gente colocou isso muito longe da gente, né? Como se fosse uma coisa anormal, Aham. paranormal, sobrenatural, e não, E é uma coisa né? Somos energética nós, né? da gente. É uma coisa energética da vida da gente, né? Então, assim, Uhum. e a gente usa os cristais, usa os perfumes, as essências, os sons, né? Tem uma série de Tem, coisas que você pode fazer aí para estar alcançando essa, né? E eu estava falando de Maria, voltando ao Sagrado Feminino, aí a gente vai estar sempre voltando, né? E tudo. não, A é porque a gente está enxaqueca pode comentando com as ter, pessoas. sim, a enxaqueca, ela pode ter a ver com alguma coisa, algum Bloqueio. distúrbio, algum bloqueiozinho no chakra, sim, tá? Eunice, pode sim. Isso é muito possível que aconteça assim, tá? Então é bom você sempre fazer os exercícios respiratórios, aquela coisa toda, e visualizar, né, o azul. Pode sim. Ou a questão de muita gente que está desenvolvendo uma mediunidade e aquele negócio, não, a minha mediunidade está explodindo, e você sente explosão mesmo, a forma de dor de cabeça. Pode ser Deixa eu sim. te falar, é, pessoal aqui, a gente estava falando do Sagrado Feminino e a gente foi muito para os chakras, né? É, Interessante isso, né? Porque, como a gente está falando de Sagrado Feminino e Nova Era, a gente está falando dessa evolução, né? De chegar a esse equilíbrio. E a gente só chega, pensei nisso agora, e a gente só chega a esse equilíbrio se alinhando, né? exatamente. É como eu falei, é no Muito nível individual interessante. para o nível coletivo. Se você não faz essa Uhum. individualização, se você não consegue, você não, se você não se alinha, você não tem como ajudar a alinhar o planeta, né? E o Sagrado A Feminino chegar nesse é gente, equilíbrio feminino, masculino, né? Yin e isso. yang. E o Sagrado Feminino tá aí para lembrar a gente, mesmo dessa necessidade. O homem tá lá, mas eu também tô, gente. Homens e mulheres estão no mesmo nível, E né? é Porque bom falar que a gente sexo, está falando, a gente está falando de energia, então energia masculina e isso. energia feminina. Vamos falar de Maria, vai. Então, Maria. É, eu estava falando então sobre a questão das imagens de Maria, né? As imagens de Maria, elas surgem como, eu falo que ressignificações de cultos que já existiam. Então, por exemplo, quem criou a imagem de Maria como menino Jesus?
foi inspirada nas imagens de Ísis com Horus, o filho, e de Semiramis com Tammuz, que é uma outra deusa, né, das religiões antigas também. Deixa eu Então, te perguntar assim, uma coisa que não estava sim, combinado. Você tem essas figuras de forma fácil aí? aqui agora não, Vivi, mas eu posso te Não? mandar depois, se você tiver algum jeito, né, de... Tá, porque eu pensei que talvez você pudesse ter aí para mostrar pra gente enquanto a gente vai conversando, Agora não mas pode tenho. falar. Mas assim, é como é aquela representação da mãe com o bebê no colo. Olha, a Virgem Maria, não, essa é Isis e Horus. É muito parecido, muito similar aquelas imagens, sabe? E Semiramis e Tammuz, que era criança. Então, assim, os deuses e os coraçõezinhos estão subindo, né? Isso é Eu bacana. adoro esses coraçõezinhos. Pode subir. E é porque isso é bom que o pessoal tá gostando, né? É bom. Então, Maria, ela tem essa questão, ela é muito criticada pelo feminismo pelo seguinte, porque a deusa, você pega Ártemis, você pega Atena, você pega uma Durga, De a luta, própria né? Lakshmi, entendeu? Então você pega essas deusas e elas são forças ativas. Ártemis que corria com os lobos, deusa da caça, da lua. Atena era uma virgem guerreira, mas Maria, ela foi colocada naquela posição passiva, né? Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a doutrina. Então, assim, a própria Trindade, ela é masculina. Cadê o feminino? E hoje em dia existe uma tendência de muita gente falar Pai, Mãe, Filho e Espírito Santo. É uma proposta da nova era, do rebusco, né? do reencontro do feminino, tudo isso, né? Uhum. Como o Sérgio fala na igreja, muitas vezes trata isso como pecado pelo fato de que é a questão da doutrina que foi fundamentada lá atrás, né? Uhum. A Deixa eu ler o doutrina que ele falou tem aqui. parte 2. Ó, as religiões, as tradicionais deviam aprofundar esse assunto, ao invés de negá-lo, porque isso tudo está presente em nós, isso é realidade, né, Mas porque as Sérgio? nossas religiões elas foram fundadas em princípios patriarcais, Uhum, com exceção da Wicca, que é uma religião, né? O próprio hinduísmo, você vai ver lá a trindade como masculina, mas eu falei que Shakti, que é energia feminina, eles não fazem nada sem energia feminina, então ela está lá presente. Maria uhum. também, Maria ela alçou esse patamar de um culto sofisticado, de um culto, né, as aparições de Maria pelo mundo. Então a gente vê isso como tem até o Geoffrey Ashe, que é um pesquisador, ele é o ele é o maior pesquisador sobre a literatura, sobre a mitologia do rei Arthur, na Inglaterra. Rei Arthur e os Cavaleiros, a Tábua Redonda, aquela coisa toda, né? O ciclo arturiano, as lendas. E o Geoffrey Ashe, ele tem 2 livros escritos, um sobre as deusas e um sobre Maria, em que ele fala que o culto de Maria, na época, né, é uma volta do culto da deusa, que era o culto que existia na época do rei Arthur, em que tinha um equilíbrio entre o catolicismo e o culto da deusa. E depois o catolicismo, né, com os bretões, os saxões, quando eles tomaram a região das Ilhas Britânicas, então eles suprimiram o culto da deusa e Eitate. Então eles suprimiram o culto da deusa Dani, eles suprimiram o culto da deusa e elevaram o da igreja. Então o que o pessoal fez? Vamos então continuar com a deusa na figura de Maria. Quem Uhum. assistiu ou leu o livro da Marion Zimmer Bradley, que é As Brumas de Avalon, vai lembrar que o livro termina com a personagem Morgana falando que a deusa voltou na figura de Maria. É uma coisa muito interessante. Olha, Eu estava assistindo até essa semana o filme As Brumas de Avalon. Você consegue assistir pela internet, tem vários canais, né? Então, assim, e o filme termina com isso. Eu não li o livro, só assisti o filme, mas eu acredito que isso esteja no livro, porque foi muito fiel né?
Então, isso está voltando sempre. Mas você tem, se você for à Índia, você vai ver um culto muito forte das deusas lá também, né? De Lakshmi, principalmente, são as mais conhecidas. Lakshmi é uma coisa interessante porque ela é a deidade da prosperidade, da abundância, né? E como Parvati, a deusa da terra. Então, essa coisa toda, sabe? É muito, muito legal. A Os Dani tá meninos também falando que querem participar. é porque eu aqui eu faço a live dentro do escritório, só que aqui faz muito calor quando tá tudo Aham. fechado, então eu deixei a janela aberta. Aí eles estão fazendo uma bagunça ali e eu acho que o Beto não viu ainda. Então, se o Beto estiver na live, por favor, chama os meninos aí, por Os meninos favor. gêmeos. São três gêmeos, né? São três gente. Deixa eu só te falar, deixa eu só buscar alguma coisa aqui, olha. Deixa eu ver se a gente deixou alguma coisa para trás. Ah, não, a gente falou já o que o Sérgio falou, a gente falou o que a Dani falou aqui, a gente falou. Ô, Alex, você sabe quanto tempo que a gente tem de live? Sim, 41 minutos. Passa muito rápido, não e passa? quando a gente chegar em Passa. 10 minutos, você me avisa que aí eu vou dar um presente pro pessoal, né? Porque eu falei que ia Isso mesmo. dar Então uma... vai. Então você dá para falar mais um pouquinho? Dá, com certeza. Tá. Você estava falando comigo das deusas da mitologia greco-romana. Sim, Pode aham. falar mais um pouquinho? Sim, na mitologia greca-romana, você tem os arquétipos das deusas, que são as seis principais deusas do Olimpo, né? Hera, que é o arquétipo da esposa e mãe. Você tem Atena, que é o arquétipo da mulher habilidosa, da trabalhadora, né? Da sábia. Você tem o arquétipo de Ártemis, que é a deusa da caça. Atena é a deusa da sabedoria e das artes, da indústria, né? E ela é uma deusa guerreira também, então é a mulher no dia a dia. Você tem Hera, a rainha dos deuses. Hera é a rainha dos deuses, a esposa de Zeus. Então você tem Ártemis, ou Diana em Roma, né? Com os nomes. Hera é Juno, Atena, Minerva e Ártemis, Diana. É a deusa da caça e da lua. Então a mulher independente, a mulher que não depende do homem. É a mulher que corre com os lobos, que eram os animais de caça. Ela corria com os cães, né? Com os lobos. Você tem o arquétipo de Afrodite e Vênus, que é a deusa do amor, da beleza, da sensualidade, da delicadeza, que é muito comparada. A gente fala de arquétipo, a gente pode encontrar esses arquétipos também. Por exemplo, vocês vão entender muito pelo exemplo de Vênus, Afrodite. A Vênus Afrodite greco-romana, você vai encontrar a mesma energia em Oxum, no candomblé e na Umbanda, Oxum, a maternidade, a doçura, o amor, a beleza, o sexo, aquela que conquista o homem na cama, pelo afago, pelo carinho, pela sedução. E ao mesmo tempo você vai ter também Freia, lá na cultura nórdica, como também deusa da beleza, do amor, do sexo. Então, essas deusas, elas estão presentes, né, em várias culturas com o mesmo arquétipo. Então, você tem o arquétipo de Deméter, que é o arquétipo da mãe que zela pelo lar, que é a deusa da agricultura, a deusa da alimentação, que nunca deixa faltar nada. Deméter Ceres. Você tem um arquétipo, estou esquecendo alguma, deixa eu ver. Você tem também um arquétipo de Vesta, que é a deusa que cuida do fogo sagrado, a deusa, né, Hestia, na Grécia, Vesta em Roma, a deusa do fogo sagrado, aquela deusa, aquela mãe trabalhadora no lar. Apesar de que Vesta tem um arquétipo de. Ela é virgem, sabe? Aquela coisa toda. Então, esses arquétipos das deusas greco-romanas é que foram aplicados na psicologia pelo Jung, como arquétipos. Uhum. Mas a gente encontra elas em todas as. Por exemplo, a Pachamama, na nossa cultura andina aí da América do Sul, a Pachamama ela vai representar também a mãe que dá o alimento, a terra, né? Os
sagrado feminino está muito presente na natureza. Eu estou estudando aqui no Canadá os cultos xamânicos, como em toda a América Latina. E o xamanismo, né? Os índios, eles têm muito. É uma coisa muito bonita. A lua é feminina, a terra. Não são deusas. O xamanismo você não vai ver. Elas são chamadas de deusas, são espíritos. O espírito da mãe terra, a mãe água, a mãe lua, né? Então, isso tudo está presente. O que rege aqui no xamanismo, nas culturas indígenas, a questão dos ciclos da mulher, elas estão interligadas, são energias interligadas com o ciclo cotidiano da natureza. As estações, como eu falei, a mulher tem um ciclo, a lua tem ciclo, a natureza também tem ciclos. Então, são esses aspectos femininos que hoje a gente coloca na questão do sagrado feminino. Obrigado, Grácia. Então, assim, são essas questões que a gente coloca como elementos femininos na natureza. Né? A questão dos ciclos, a questão da purificação, da maternidade, do nascimento, da geração, da fecundidade. Porque o homem não é capaz de fecundar, mas a mulher, ela tem essa capacidade de gerar a vida. Né? Então, a terra, as plantas, a gente vê muitos cultos, todos sendo trabalhados no Sagrado Feminino nesse aspecto, sabe? E isso é Ou muito bacana. pode continuar falando aí. Deixa eu só fechar um local aqui, só um minutinho. Pode falar. Tô te Então, escutando. assim, e a gente trabalha essas energias todas, a gente pode estar trazendo isso para a nossa vida também. Hoje em dia não se fala muito que alguns rituais que a gente faz é melhor na lua crescente, na lua nova, na lua cheia. Então, porque isso aí é uma reminiscência, é uma lembrança desses cultos religiosos relacionados à natureza mesmo. Né? De você fazer na lua cheia para trazer prosperidade. Até cabelo você tem a época certa de cortar por causa do ciclo da lua. Como você também faz rituais de fertilidade, como os índios, né? É uma riqueza muito grande que a gente... Oi, Pedro. É uma cultura muito rica para a gente, né? Que trabalha. Mãe, beijo grande, saudades também. Com a mãe eu falo com ela todo dia. Mas, mãe, a gente está falando do Todo Sagrado Feminino dia. aqui, não tem jeito, né, Não. mãe? E é engraçado, assim, como Obrigado, Clóvis. algumas energias nos tocam mais que outras, né? Assim, tudo faz parte, mas algumas nos tocam mais que outras. Sim, sim, sim. Né? A gente se identifica, porque o arquétipo, a gente se liga mais a uns que a outros, né? Sim, sim. Se eu fosse Olha, trabalhar os arquétipos das deusas greco-romanas na minha personalidade, eu acho que eu tenho muito de Atena. Estou buscando muito de Ártemis também, essa questão da independência. E procurando tratar, né, da sua alma com um pouquinho de Afrodite, um pouquinho de Vênus, procurando ser mais sedutor, cuidando mais de si, né? Oxum é representado olhando o espelho, né? A sereia, aquela coisa toda. Então, essa questão do cuidar de si, do seu corpo como seu templo de energia, isso é uma questão arquetípica também, né? que Que está legal, né? presente na natureza e É, tudo. é muita coisa, né? Que a gente Aham. pode falar sobre esse assunto, né? Do Sagrado Feminino, Sim, da nova muito. era. Eu Muita queria, informação. Vivi, eu queria. Hum, A gente tem quanto tempo? a gente tem 10 minutos Isso. agora. É o seguinte, eu vou. Como eu sou terapeuta holístico e eu sou tarólogo, então eu vou trabalhar agora um pouquinho, nesses 10 minutos, tirando algumas cartas para vocês. Eu vou trabalhar com as cartas aqui. Em homenagem à Dani, eu coloquei Rator na frente, tá? Que são as cartas do Sagrado Feminino. Então vamos ver o que as deusas têm para falar para vocês, mulheres, para vocês, homens, né? Elas vão dar algumas mensagens importantes aqui. Eu vou tirar 4 cartas e vou falar para vocês o que elas querem que vocês pratiquem. São conselhos que vocês vão pegar para a vida, homens e mulheres, tá bom? Então vamos ver aqui. Vivi, eu vou separar em 4 montinhos. Você vai Uhum. escolher para mim, tá? Um dos montinhos? Você vai escolher para mim um dos montinhos.
Se Hum, você quer embaixo, em cima ou no meio. Fazer assim tá. fica mais fácil. Antes de falar, deixa eu só ler uma coisa aqui que a Renata escreveu. O que você me fala sobre a face feminina de Deus? Porque eu, particularmente, acho que o sagrado feminino rege o planeta, desde sempre. Acho que esse assunto deve ficar para uma segunda live. Eu É, também acho. sim, porque outras coisas vão surgir depois dos conselhos que eu vou dar aqui, não vai ter Alex parte 2. Alex parte 2. Hashtag Alex parte 2 aí. Tá bom, o retorno. E eu faço com muito prazer, porque eu acho que é o momento de compartilhar, né? O que você sabe, o que você estuda, tá bom? E o Então, engraçado é que na semana que vem, olha só, não foi ah, nada combinado, mas na semana que vem vai vir falar com a gente uma professora de yoga e a gente vai fazer um paralelo do trabalho de deuses da biodança uhum, com o yoga. sim, Vai ser muito legal. Então depois a gente pode voltar maravilhoso. com essa live também, E eu parte quero 2. também depois te dar outros contatos de pessoas para você. Alex, hashtag Alex parte 2. Estamos aí. Então, assim, depois também vou te dar outros contatos de pessoas que seriam bom você trazer no seu canal, como o meu próprio amigo Leandro Andrade, né? Que é o que faz a questão do, do yoga também, que ele trabalha, assim, Uhum. o nível... é bem legal, sabe? Diminui o Gente, trabalho. o yoga é fantástico. O UOL o UOL tá passando para ser uma agência, né, o UOL. E a Isso. gente está trabalhando com uma menina de yoga para criança, gente. Aham. Então é fantástico. Vamos lá, senão não vai dar Então, tempo. você escolhe, então, no montinho, você quer em cima, embaixo ou no meio? No meio. Tá. Daniele, escolhe uma também do monte 2. Será que a Dani vai? Escolhe pra mim, Dani, Dani. Monte Dani 2. escreve Cima, cima, embaixo. baixo ou meio. É porque tem um delayzinho, sabe? Quando ela escreve, que demora um pouquinho. E outra que ela deve estar lá assim. Você imagina a Dani agora? Ela deve Ai, falar, ó, tipo, vamos lá, Vivi. Escolhe do terceiro. Enquanto a Dani tá pensando dois, aí escolhe no terceiro montinho pra mim mais um. no terceiro, É. em cima. Em cima. Tá. Ô, Nanda, yoga para criança, sim, ela vai lançar agora em agosto um curso muito bacana, muito bacana. Fica de Pode olho aqui no escolher, UOL. Cléber. Quarto montinho. É, Clélia, escolhe o quarto montinho aí, Clélia. Embaixo, em Embaixo cima, ou no no meio. meio? Meio. Da Dani, meio. E você, Kleber? Você pediu. Fala aí, Clélia. Ô, Renata, esse yoga para criança vai ser demais. Eu vou Ô, Renata, colocar aqui. e para os seus meninos é bom, para eles ficarem mais, Gente, eu vou mais colocar os. Você acha que eu já não vou comprar esse curso? tipo assim. Já Ó, vou. então quando a Kleber, quando saiu dela, eu vou tirar, tá? Ó, deixa eu começar Ela então. já escreveu, ela escreveu cima. Ah, de cima, tá. Então Uhum. saíram quatro deuses aqui, ó. Ista fala dos limites, eu vou falar. Depois Que saiu linda. Freia, Aventura, né? Isolda das lendas arturianas, Amor Incondicional. E saiu Coventina, Purificação. Como que você está sentindo isso? Você está sentindo que isso é para o grupo das mulheres que estão aqui Não, nesse não, não. momento? Para todo mundo. Aqui elas estão dando conselhos para você seguirem para sua vida prática. Então, Ista vem falar dos limites. Hum, Ame você mesmo o suficiente para aprender a dizer não para os outros, tá? Você tem que pensar nas suas demandas, nas suas escolhas, né, Vivi? No seu tempo e na sua mamães, energia. Tudo tem o seu momento certo. Então, Ista vem falar sobre isso aqui. Tá em inglês, mas eu estou traduzindo, que são os limites, tá? Estabeleça limites na sua vida, porque tem gente que tende a abusar muito da boa vontade do outro, tá? eu não sei porque eu acho que a gente falou isso ontem também, né? É, aqui vem Freia, eu falei dela, que é a deusa nórdica da juventude, da beleza, do sexo, né? A grande feiticeira e tudo. Então, Freia, ela vem me falar de um lixo de ventos. Deixe fluir o seu lado aventureiro, né? Assuma os riscos e seja feliz. Não fica tão preso no seu mundinho, aquela coisa toda. Ontem eu falei com uma amiga minha, Carla, que tá até aqui, que a gente não tem que encaixar no mundinho dos outros, mas as pessoas têm que se encaixar no nosso mundão. É isso.
seguir mais a questão, né, do seu instinto, né, de correr. E tu tem seu momento certo, Pedro, é isso mesmo. Isolda vem falar do amor incondicional. Amar incondicionalmente Isolda, né, das lendas arturianas, aquela do Tristão, que também teve um amor infeliz. Então, o amor é uma coisa eterna, ela tem que ser dividida com o eterno. Olhe muito bem para a sua situação. Tem muita gente que quer amar o outro, mas não consegue amar a si próprio. Então, esse amor incondicional, ele começa da gente mesmo. É o Ho Oponopono. Sinto muito, me Am- perdoe, te eu amo, te amo, sou te grato. A amo. gente tem que falar isso Ame para o nós próximo mesmos como a também. si mesmo, né? Ame o Exatamente. próximo A como a si regra de mesmo. ouro de Jesus, né? O grande Uhum. mestre, o grande Salvador, dizendo isso para nós. E vem com Coventina fechar aqui a purificação, né? Isso é tempo para a gente fazer uma desintoxicação de várias energias, de lugares, de pessoas. Coventina é uma deusa celta das águas, né? Então, assim, essa desintoxicação de corpo e mente é tempo de limpar e desintoxicar seu corpo e sua mente. É a mensagem que as deusas, né, o sagrado feminino traz para vocês aqui hoje, tá? Renata, sintonia demais, hein? Que você Essa sintonia colocou aí. é a Renata que eu falei, conversei com ela ontem. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te pedir uma coisa aí, para você tirar uma carta pro UOL. Tá. Renata, Que você que então as... falou aí da sintonia, escolhe uma carta para mim aí. De um dos montinhos. Um, dois, três, quatro. Vamos lá, Renata. Carla Renata. Cadê ela? Acho que vai demorar. Não, tem um Tem tempinho, então tempinho? fica. Tem um delay. Tanto que você veio antes de mim. Chega para Ah, você antes de mim. Tem hora que você fala e ainda nem chegou para mim ainda. entendi, Mas você vai ver entendi. antes de mim aí. Quatro de Renata, fala aí. Quatro quatro. de... Tá vendo? Você falou, eu não tinha visto. Vesta, a deusa do lar. Que eu falei, Ô, gente. A Roma antiga tinha a tradição do templo de Vesta. Existia uma chama lá que ela não podia jamais se apagar, tanto que tinha uma congregação de virgens, eram as vestais, e elas cuidavam dessa chama. Se essa chama se apagasse, significava o fim do Império Romano. Então, assim, quem deixasse a chama se apagar era punida com a morte, a vestal, né? Seria, Gente. sim, uma limpeza nos chakras, tá? Não é isso mesmo. A gente pode, essa desintoxicação, ela pode ser uma questão de pensamento, mas automaticamente você desintoxica os seus chakras, é perfeito, é isso. Deixa eu te Minha falar uma pergunta coisa. então, assim, ó, qual que é a mensagem de Vesta? É o lar. É, você. Tá. Procure trazer a tranquilidade para dentro do teu lar. Procura filtrar as energias, as informações que chegam no seu lar, né? Porque o nosso lar, ele é sagrado. Então, assim, muito cuidado com as pessoas, com as energias que você convida para vir o seu lar. Trata o seu lar como se ele fosse um santuário, um lugar sagrado. Como a Vivi está falando que é uma mensagem para o UOL, então, Uhum. né, Vivi? Então, é isso que você está fazendo. Você está fazendo do UOL um santuário. Você está procurando trazer conhecimentos de luz, de bem, de paz para as pessoas. E você está E o seguindo essa. engraçado, você falar de lar. Quando eu perguntei, traz uma mensagem pro UOL. Aí você começa falando de lar. Ai, gente, sejam todos bem-vindos, que aqui é a casa de todo mundo. Amém. E deixa eu só falar uma coisa. A Ana entrou aqui agora, falou que é assunto maravilhoso. É com ela que eu vou conversar semana que vem. Ô, Ana, e o Aí, tanto de gente que falou que gostaria de dar aula de yoga para criança, você não tem noção aqui, ó. Então, vamos preparar isso rapidinho. Já são 59 minutos, a live vai fechar. Eu queria agradecer imensamente você, Alex, por eu ter que aceito o agradeço, Vivi. convite. Gratidão, gratidão, gratidão. Hashtag Alex2. Kelly, minha irmã, saiu no último horário aí. Beijo, Kelly. Lá da Irlanda, que é internacional também. Minha irmã que mora na Hashtag Alex2. E pode agradecer, Alex, você tem 20 segundos. Olha, eu agradeço muito por tudo, por toda a aceitação, né? Pelas informações, pelas perguntas, é tudo uma coisa assim, que enriquece muito.
Eu trabalho com muita coisa, então assim, vocês podem estar sempre perguntando, ah, Vivi, tem alguma coisa que eu queria que ele falasse, Alex 2, Rafa, nós vamos fazer assim. Então, Olha, pode cinco fazer nessa segundos. enquete, tá? A Gratidão, live gratidão, vai ficar salva. A live